No vídeo de hoje vamos relembrar alguns dos principais e mais grandiosos momentos da Copa do Mundo de 2022. E a abertura tinha que estar aqui, né? Além da cerimônia, o primeiro jogo da Copa foi Catar e Equador, uma partida em que o Ener Valencia fez um jogo dos bons, destruiu, bateu um pênalti com nojo e ainda saiu fazendo a comemoração do calma, né? Baniram essa comemoração no FIFA, mas na vida real continuou valendo. Ainda na primeira rodada da fase de grupos, a Inglaterra não tomou conhecimento do Irã e passou o trator vencendo por 6-2, mas de todos esses gols, o mais impactante foi o do Jack Grealish. Isso porque ele tinha prometido ao jovem torcedor do Manchester City, o Finlay, que tem paralisia cerebral, que faria uma comemoração em homenagem a ele. E ele foi lá, meteu o gol na Copa do Mundo e não esqueceu, fez a homenagem e foi um momento bem bonito. O país de Gales voltou a disputar uma Copa do Mundo depois de 64 anos e quando enfrentou os Estados Unidos na primeira rodada, tomou um gol de Timothy Weah, que foi histórico por dois motivos. Como o Gales ficou muito tempo fora da Copa do Mundo, o último gol que eles tinham tomado em Copas, antes desse do Weah, tinha sido do Pelé, lá em 1958. E a segunda coisa é que o Timothy Weah conseguiu fazer uma coisa que o pai dele, o George Weah, cracaço de bola, bola de ouro e tudo, não conseguiu fazer, que foi ir a uma Copa do Mundo e ainda meter gol. E depois desse gol aí, o Bale até empata de pênalti, mas foi só isso que o Bale fez na Copa inteira. O primeiro jogo da Argentina na Copa parecia que poderia ser uma vitória protocolar. A Argentina vinha muito bem, com 36 jogos de invencibilidade, com o argentino Lionel Messi brilhando, um ciclo extremamente forte, batendo recordes, aí chegou e perdeu para a Arábia Saudita de virada. Os sauditas fizeram um jogo absurdo, com muita entrega dos caras, né, e com o goleiro deles, o Al-Owais, fechando o gol. Um dia fabuloso para os amantes do futebol e um dia de terror para os torcedores argentinos, ainda que depois meio que essa vitória ajudou a fortalecer o espírito do grupo que veio a ser campeão, né? E por falar em espírito, em México 0, Polônia 0, um jogo bem ruinzinho, apareceu um cara que parece que nem existe, mas o espírito dele sempre chega em época de Copa do Mundo, que foi o goleirão Ochoa. Ele não fez uma grande Copa, mas nessa partida ele pegou um pênalti do Lewandowski, reforçando as lendas aí de que em tempos de Copa ele vira um mutante. Ochoa que entrou para um seleto grupo de jogadores que estiveram em 5 Copas do Mundo. Lembrando que esse vídeo não tem a intenção de ser um resumo completo de tudo que aconteceu na Copa do Mundo, senão a gente ficaria horas falando aqui. A gente separou os principais momentos aí na nossa opinião, ok? França e Austrália foi um jogo muito movimentado, com vários lances bacanas ali, mas o grande destaque foi para o doblete de Olivier Giroud, que com esses 2 gols acabou se tornando simplesmente o maior artilheiro da história da França, com 51 gols marcados, e depois ele até ampliou a sua vantagem na liderança. Alemanha e Japão tinha tudo para ser uma vitória fácil para os alemães, até porque eles abriram o placar e massacraram, jogando bem por muito tempo. Mas na segunda etapa, o Japão viveu um dos maiores momentos da sua história, fazendo 2 gols e virando para cima da tetracampeã Alemanha. E essa vitória acabou ficando ainda maior depois de tudo que aconteceu no encerramento dessa fase de grupos. E outro feito histórico nessa Copa do Mundo veio das mãos, ou dos pés, de Cristiano Ronaldo. Jogando também a sua 5ª Copa, ele marcou de pênalti na estreia de Portugal contra a Gana, virando o primeiro jogador da história do futebol masculino a fazer gol em 5 Copas do Mundo diferentes. Infelizmente esse foi o grande momento dele na Copa, né? A partir daí as coisas não deram certo pro Robozão, mas tá aí um recorde difícil de bater, né? Quem sabe o Mbappé empata um dia. E ainda falando de estreias, a do Brasil nessa Copa do Mundo foi contra a Sérvia, um jogo bastante embaçadinho que acabou sendo resolvido com um gol mágico do Richarlison. Quando ele recebe uma bola, dá um baita de um voleio, num momento que, olha, teve muito brasileiro se iludindo nessa hora aí. No jogo entre Gales e Irã, a gente tinha 2 seleções mais fracas que tinham tudo pra fazer um jogo ruim, e realmente o jogo foi ruim na maior parte do tempo, mas ele explodiu no finalzinho quando os jogadores do Irã, dando a alma e a vida dentro de campo, marcaram um gol aos 53 minutos do segundo tempo pra abrir o placar, e depois outro aos 54 pra fechar o jogo. Foi a primeira e única vitória do Irã nessa Copa do Mundo e foi um grande momento, os jogadores estavam emocionadíssimos, né? Inclusive o atacante Azmoun resolveu comemorar dessa maneira, simplesmente enforcando o próprio treinador. E o Lewandowski foi pra essa Copa do Mundo como um jogador já consagrado. Ele ganhou tudo que é título, foi eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA, mas vinha com o peso de ter feito uma Copa de 2018 horrorosa e não ter marcado nenhum gol. E como na abertura da fase de grupos
grupos, ele perdeu aquele pênalti contra o México, tinha muito peso nas costas dele também. E quando finalmente o homem conseguiu quebrar o jejum dele em Copas do Mundo, fazendo um gol contra a Arábia Saudita, isso deixou o Leva tão emocionado que ele foi às lágrimas. Pensa só, um cara que tem mais de 600 gols na carreira, atingiu praticamente tudo que se poderia no futebol de clubes, chega na Copa do Mundo, marca um golzinho na fase de grupos e fica emocionado dessa maneira. A Copa do Mundo é diferente, cara, não tem comparação, tá? No segundo jogo da Argentina na fase de grupos, eles enfrentavam o México e estavam jogando a vida ali. Eles poderiam até ser eliminados caso perdessem aquele jogo. E realmente estava uma partida bastante embaçada, com o México conseguindo defender bem, caminhando firme para um 0 a 0, até que Lionel Messi tira um chute de fora da área da cartola, manda no cantinho e abre o placar. Naquele que foi um dos grandes momentos do Messi pela Albiceleste. E depois da Argentina conseguir superar esse grande desafio aí, eles acabaram tirando muita pressão das costas. E foi nesse momento, segundo o Tagliafico, lateral esquerdo, que o grupo passou a acreditar que poderia vencer a Copa do Mundo. E o Japão foi para essa Copa do Mundo para chocar mesmo, né? Eles tinham vencido a Alemanha e estavam enfrentando agora uma Costa Rica que na primeira rodada tinha tomado de 7 da Espanha, amigo. E aí foi lá a Costa Rica e venceu o Japão com um gol do Fuller de fora da área. Tendo feito tudo o que fez nesse grupo, o Japão perdeu para Costa Rica. O futebol simplesmente não faz sentido, cara. Camarões e Sérvia tinha tudo para ser apenas mais um jogo modorrento das 7 da manhã, para quem tá no horário de Brasília, né? Mas no final das contas acabou sendo um jogaço, um espetáculo, e parecia que poderia virar passeio quando os sérvios abriram 3 a 1, mas foi aí que veio do banco ele, Vincent Aboubakar. Ele começa fazendo um gol antológico de cobertura, em que ele achou que estava impedido, aí finalizou de forma displicente, deu uma cavada estranha assim por cima, marcando um golaço, nem comemorou porque foi anulado, mas depois o VAR corrigiu e validou o gol, e o Aboubakar ainda consegue fazer uma assistência pro terceiro gol de Camarões para encerrar um 3 a 3 que, pô, foi aquele típico jogo de Premier League numa Copa do Mundo, né? E na última rodada, a classificação de Senegal pro mata-mata foi heróica, por causa de todo o contexto que envolvia aquele jogo. Eles precisavam vencer o Equador e por boa parte do tempo eles estavam vencendo por 1 a 0, até que o Moisés Caicedo empata o jogo em 1 a 1, o que seria o fim do sonho senegalês, mas logo depois o Koulibaly acerta um chutaço, mete 2 a 1 e faz com que Senegal volte a um mata-mata de Copa do Mundo 20 anos depois daquela classificação de 2002, e com detalhe, sem o Sadio Mané, o seu principal jogador. Então foi uma baita superação aí dos senegaleses. A grande decepção dessa Copa do Mundo foi a canalha da seleção da Dinamarca, que chegou cheia de pompa, né, e não conseguiu vencer um mísero joguinho. Mas por outro lado tinha uma Austrália que queria ser zebra e conseguiu. Depois de vencer a Tunísia, os caras foram enfrentar a Dinamarca, brocaram com o leque e se classificaram pro mata-mata, eliminando os dinamarqueses, né? A famosa Dinamáquina tava sem bateria. E a Austrália jogando futebol muito leque. Foi uma piada, curtiu? E a rodada final do grupo E da Copa foi absolutamente insana. Chegou para as duas partidas finais com todas as seleções tendo chance de classificar, mas também com todas tendo chance de ser eliminada. Os jogos acabam ganhando um contorno muito dramático quando o Japão consegue passar na frente do placar contra a Espanha. Esse resultado ia eliminando a Alemanha, mesmo com a vitória parcial deles sobre a Costa Rica. Só que tem um momento em que a Costa Rica chega a virar para cima da Alemanha, e esse resultado também eliminava a Espanha. Então por uns 5 minutos nesses dois jogos finais aí, estavam caindo a Alemanha e Espanha e passando Japão e Costa Rica. Era uma loucura completa, né? Mas no final das contas, a Alemanha virou pra cima da Costa Rica, o que não mudou a situação deles, mas fez com que a Costa Rica fosse eliminada e a Espanha classificasse. Foram 5 minutos insanos, com um detalhe, né? O Japão venceu Espanha e Alemanha e perdeu pra Costa Rica. E também vale ressaltar a rodada final do grupo H. Gana e Uruguai se enfrentavam não só buscando uma vaga no mata-mata, mas também pela rivalidade estabelecida naquele jogo histórico de 2010, quando o Suárez salva um gol de Gana em cima da linha, metendo a mãozona, né? Depois Gana perde o pênalti e no final das contas o Uruguai classifica para as semis da Copa. E agora em 2022 essas duas seleções se enfrentaram, clima de revanche para os ganeses, que tem mais um pênalti a favor deles. E o André Ayew vai pra bola, bate muito mal e perde novamente. Aí o Uruguai se dá melhor e vence com 2 gols do Arrascaeta, o que poderia classificá-los para as oitavas, mas o que eles não contavam era que no outro jogo da fase de grupos, no finzinho do jogo, numa jogada incrível do Son, ele deixou o Hee Chan-wan na cara do gol, ele finalizou e deu a vitória para a Coreia do Sul. O Uruguai acabou sendo eliminado então pelo critério dos gols marcados,
já que eles empataram com a Coreia, tanto nos pontos quanto no saldo de gols. Mais um golzinho do Uruguai naquela partida e eles passavam, né? Eles foram do céu ao inferno rapidinho. O grupo do Brasil acabou se resolvendo sem muito drama, mas vale mencionar a vitória histórica dos camaroneses pra cima da seleção brasileira. Um lindo golpe de crânio do Abubakar que foi o suficiente para os camaroneses vencerem o Brasil por 1 a 0 e fazerem a primeira vitória de uma seleção africana sobre os pentacampeões mundiais. Camarões caiu da mesma maneira, mas o jogo continuou sendo muito impactante. E detalhe, o Abubakar faz o gol, tira a camisa, comemora pra caramba, é expulso e ainda cumprimenta o juiz na saideira, tipo, fiz meu trabalho, falou. Que Copa fez esse homem, né? E nas oitavas de final, tava aceso o sonho do Hexa quando o Brasil enfrentou a Coreia do Sul, demolindo os caras numa vitória por 4 a 1, que teve direito aí ao primeiro gol do Vini Júnior em Copas do Mundo, esperamos que seja o primeiro de muitos, né? E também pro momento em que o Tite se juntou à comemoração e fez a comemoração do pombo ali, né? O sonho do Hexa nesse dia tava vivaço, né? O tal do sonho, aquele. Ainda nas oitavas, a França passou pela Polônia sem muito drama, mas vale destacar os 2 golaços que marcou Kylian Mbappé. Com isso ele chegou aos 9 gols em Copas do Mundo, aos 23 anos, se tornando o jogador mais jovem da história a conseguir tal feito desde Pelé. O Kylian já tava dando sinais de que nessa Copa ele queria coisa grande, né? E vocês já perceberam como vários dos recordes que alguém quebra hoje em dia em Copa do Mundo é sempre, não sei o que lá, desde o Pelé. O primeiro a fazer tal coisa desde o Pelé. O rei tá em todas, cara. E nas oitavas de Portugal contra a Suíça, a história já foi sendo feita mesmo antes da bola rolar, porque o técnico Fernando Santos resolveu colocar ele, Cristiano Ronaldo, no banco de reservas. Ele deu lugar ao jovem Gonçalo Ramos, de 21 anos, e a mudança deu muito certo porque Portugal destroçou a Suíça por 6 a 1 com o direito a hat-trick do Gonçalo, que adivinha, se tornou o jogador mais jovem a fazer 3 gols no mata-mata de Copa do Mundo desde Pelé, em 1958, sinistro, né? Foi uma noite perfeita aí pra joia do Benfica. E Marrocos e Espanha poderia ser pra alguns aí um jogo fácil, né? Espanha com aquele futebol controlador e supostamente vistoso, enfrentando a pequenica seleção de Marrocos, a seleção da retranca. Mas só parecia mesmo, a equipe de Walid Regragui montou uma retranca sólida demais, comprometida e guerreira, limitando os espanhóis a passes de lado e a um jogo altamente ineficiente. Quando foi pros pênaltis, o goleirão Bono brilhou. Hakimi fechou a conta com uma cavadinha nojenta e Marrocos avançou às quartas de final de uma Copa pela primeira vez na sua história. Eles não estavam contentes só com isso não, né? Nas quartas de final, a Argentina e Holanda parecia um jogo resolvido muito antes do que a gente imaginava, porque o Messi primeiramente acha um passe ali teleguiado pro Molina abrir o placar e depois ele amplia para 2 a 0, até que no final do jogo o treinador Van Gaal entrou em ação. O técnico holandês botou 2 atacantes grandalhões dentro da área, na esperança de que um deles pudesse fazer um gol de cabeça ou algo assim, e foi exatamente o que aconteceu. O Weghorst devolveu a laranja pro jogo com um baita cabeçaço, e daí no final da partida o lance que explodiu a cabeça de todos nós. Falta perto da área, era o último lance do jogo, e em vez da Holanda tentar mandar direto pro gol, os caras fazem uma jogadinha ensaiada digna de PES ou de FIFA, né? Conseguem o gol e levam a partida pra prorrogação no finalzinho. No fim das contas, a Argentina se classificou na disputa de pênaltis, mas isso não tira o brilho daquela jogada ensaiada da Holanda e de como o Van Gaal deu aula ali, né, e quase conseguiu essa classificação. E esse jogo contra a Holanda também ficou marcado por 2 provocações do Messi. Primeiramente, depois de um gol, ele vai e se dirige ao Van Gaal, técnico da Holanda, e bota as mãos nas orelhas, num claro sinal de provocação. E depois do jogo, numa entrevista, passa o Weghorst, né, tenta cumprimentar o Messi, e o Messi simplesmente manda essa. Ingleses e franceses também fizeram um jogaço nas quartas, mas acabou ficando marcado essa partida por algo que não aconteceu. Isso porque até os 84 minutos de jogo a França vencia por 2 a 1, quando o Theo Hernandez faz um pênalti totalmente bobaço ali, né, dando a chance para os ingleses empatarem a partida e levarem pra prorroga de repente. O Harry Kane já tinha marcado um gol de pênalti neste mesmo jogo e ele vai pra segunda cobrança, quando ele de repente lembra que o estádio do Tottenham, o time dele, tem toda uma questão de que o gramado de futebol sai pra entrar um gramado de futebol americano, pra ter partidas da NFL lá,
Aí ele lembra do futebol americano e manda um field goal. O cara isola, a Inglaterra é eliminada e o Kane definitivamente não ajudou a acabar com aquelas piadinhas de que ele não tem títulos, ele é alérgico a títulos. E no jogo entre Marrocos e Portugal, a gente tinha uma seleção de Portugal que vinha depois de demolir a Suíça, muito embalada, mas que acabou se tornando mais uma vítima do brilhante Marrocos de Regragui, que fez uma retranca e dessa vez não precisou nem de prorrogação nem de pênaltis, porque o centroavante marroquino En-Nesyri marcou um gol de cabeça no tempo normal, num lance que chocou todo mundo, porque o cara conseguiu subir a 2,75 m de altura, uma impulsão absolutamente gigantesca que foi suficiente para eliminar Portugal, botar Marrocos nas semis, e a gente tem então pela primeira vez na história das Copas do Mundo uma seleção do continente africano chegando entre as 4 melhores, um feito absolutamente histórico e merecido, porque o que alguns jogadores de Marrocos jogaram nessa Copa foi uma barbaridade, tá? E chegou a hora de falar da fatídica eliminação do Brasil, porque apesar de a gente ter caído fora da Copa, esse jogo não deixa de ser histórico também pelo lado da Croácia, né? Um país pequeno aí que mais uma vez conseguiu se colocar entre as 4 melhores seleções. Só que esse jogo tinha tudo pra ser histórico por outro motivo, porque na prorrogação o Neymar faz um gol e simplesmente iguala Pelé com 77 gols marcados pela seleção brasileira. O maior artilheiro, né? Parecia um grande roteiro ali, a gente conseguia classificação com um gol histórico desse. Mas acabou saindo o famoso contra-ataque croata, né? Em que o Bruno Petkovic, um jogador ruim, cara, ruim, chuta a bola, ela desvia no Marquinhos, entra no gol. E aí vai para as penalidades. Nos pênaltis, os croatas não perderam nenhum. E o Livakovic, que tinha agarrado tudo durante o jogo, né? Ainda catou o penal batido pelo Rodrigo, ajudando então a classificar a equipe de Zlatko Dalic mais uma vez para a semifinal de Copa do Mundo. O Brasil de Tite terminou sua campanha ali. Foi a 5ª eliminação consecutiva de Copa do Mundo da Canarinho, ao trombar com o primeiro europeu na fase de nocaute. E nas semifinais, Marrocos e Croácia eram os famosos aí underdogs, né? As zebras que tinham conseguido chegar longe, mas nas semis não teve zebra nenhuma. A Argentina conseguiu passar pela Croácia com tranquilidade, com um grande dedo do técnico Lionel Scaloni, que botou 4 meio-campistas e dessa maneira conseguiu anular um pouco os brilhantes Brozovic, Modric e Kovacic. O cara usou a cabeça pra quebrar a Croácia no meio. E ainda teve um show do Lionel Messi com uma jogada em que ele simplesmente bota o Vardiol, um dos principais jogadores dessa Copa do Mundo, pra dançar ali, né? E já no jogo da França contra Marrocos, os franceses conseguiram fazer o que Portugal e Espanha falharam, que foi abrir o placar ainda bem cedo, com 5 minutos de jogo, e isso fez com que Marrocos tivesse que sair mais pro jogo. Jogaram bem mesmo assim, mas tomaram de 2-0 e o sonho do treinador cabeça de abacate, né, como foi apelidado aí o Regragui, acabou morrendo nas semifinais mesmo, mas não apaga o feito histórico que foi aquela equipe de Amrabat, de Unai, de Bono e de Ziyech, que ficou marcada como a melhor seleção africana da história das Copas. O Marrocos de Walid Regragui, né, simplesmente marcante. Na disputa de terceiro lugar, eles acabaram sucumbindo também à qualidade técnica da Croácia, né? Estavam ambos os times mistos ali. Aliás, Marrocos chegou para esse mata-mata todo capenga, tá toda hora jogador lesionado, defesa reserva em campo e tudo. Mas o fato é que a Croácia entrou, ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo, mais uma vez entrando pro pódio, né? Pela segunda Copa consecutiva. Então, cara, eles são um país pequeno, que mesmo sem ter vencido um Mundial, essa geração aí do Modric e companhia, né? Comandados pelo Dalic, ficou pra história com certeza absoluta. A final da Copa de 2022 no estádio Lusail tinha tudo pra ser uma das maiores da história. De um lado, a atual campeã do mundo, com 2 Copas no mundo no currículo. Do outro lado, a Argentina, que também era bicampeã mundial e que chegava aí com uma conquista de Copa América muito recente no bolso. E também em campo, 2 jogadores emblemáticos que faziam jus ao espetáculo. Lionel Messi, o 10 da Argentina, e Mbappé, o 10 da França. Um gênio veterano em busca da sua coroação final e um garoto prodígio já se colocando na história e querendo ainda mais recordes e taças. Todos os fatores para ser um grande jogo estavam lá, mas o que se viu dentro de campo foi uma Argentina que dominou por praticamente 80 minutos da partida, com o Di Maria sendo o grande nome, sofrendo um pênalti e marcando ele mesmo o segundo gol. Mas eis então que essa final começa a se tornar um espetáculo de cinema, porque o Mbappé acaba fazendo um gol de pênalti aos 80 e aos 81 recebe uma bola levantada e manda um voleio maravilhoso para fazer o 2-2. Um doblete em 2 minutos. E a vitória certa da Argentina se tornou cinzas na boca de cada jogador vestindo a albiceleste em campo. E como num passe de mágica, os franceses estavam vivos novamente em busca do tri. Na prorrogação foi a vez de Messi aparecer e fazer de perna direita o gol do 3-2 da Argentina, mas o Mbappé tava
doido naquele dia e falou que não ia ter jogo decidido nos 120 minutos de jeito nenhum. Ele chuta uma bola de fora da área, ela bate na mão de um defensor argentino, é pênalti, ele converte e faz o 3-3. Isso foi histórico porque o Mbappé foi apenas o segundo jogador na história das Copas a conseguir marcar 3 gols numa final. E praticamente no último lance, o atacante francês Kolo Muani recebe uma bola cara a cara com o goleiro para fazer o gol e garantir o título francês. Mas o Dibu Martínez abre todos os braços e as pernas ali, se esticando inteirinho, e acaba pegando a finalização forte do Kolo Muani, naquela que já foi considerada por muitos como a maior defesa da história das Copas. Uma defesa que na prática valeu um título, e o mais louco é que no contra-ataque desse lance a Argentina se manda pra frente e o Lautaro Martínez tem a chance de fazer o gol argentino, subindo de cabeça livre na área e mandando pra fora, mas assim, por muito, né? Aquele jogo histórico não queria acabar e só foi ser decidido mesmo nas cobranças de pênaltis. E o Lloris, do lado francês, nunca foi um goleiro assim conhecido por ser pegador de pênaltis não, né? Já o outro goleiro, Emiliano Dibu Martínez, era conhecido por saber entrar na mente dos batedores de pênaltis ali, digamos assim, né? E ele não só pegou o pênalti do Coman, como meteu todo um jogo psicológico contra o Tchouaméni, que acabou tremendo e mandando pra fora. Os argentinos acertaram todas as suas cobranças e assim foi a Argentina a mais nova tricampeã mundial. A coroação final de Lionel Messi, que naquele dia completou o futebol. Foi o último grande momento dessa que foi a 22ª Copa do Mundo. Uma Copa com muitos fatores lamentáveis extra-campo, mas que dentro das 4 linhas entregou e entregou bastante. Algumas memórias absolutamente inesquecíveis. Qual foi o seu momento favorito da Copa do Mundo de 2022? Deixa nos comentários e se puder deixa o like antes de sair, que ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho aqui. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, falou!